Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para a nossa oitava lista que vai trabalhar a introdução à eletroquímica e também vamos falar sobre pilha e eletrólise. Essa é a nossa última lista, espero que seja útil para vocês. Deixando aqui meus contatos, caso tenha alguma dúvida, pode deixar nos comentários ou entrar em contato nas redes sociais, ok? Então pessoal, pegue o caderno, copie a lista porque você sabe que vale nota e vai cair na prova. Vamos começar. Então, pessoal, como a gente sempre faz nessas 8 listas que nós trabalhamos até aqui, começa com a pergunta sobre o assunto que a gente está estudando. O que vem a ser a eletroquímica? Comentei com vocês em sala que a eletroquímica é aquela parte da química que estuda as reações químicas que vão gerar eletricidade ou que precisam da eletricidade para acontecer. Mas para gerar eletricidade, a gente precisa que tenha transferência de elétrons. Então, a definição da eletroquímica é ramo da química que estuda as reações que têm transferência de elétrons. Esse é o foco da eletroquímica. Aí eu posso ter uma reação que transfere elétrons para gerar energia ou fornecer energia para que haja uma reação para ter a transferência de elétrons. Em outras palavras, a eletroquímica analisa a relação entre a energia elétrica e a energia química, a energia da reação sendo convertida em energia elétrica. Ou, às vezes, a gente fornece energia elétrica para ter energia química. Bom, pessoal, segunda questão é: explique a diferença entre pilha e eletrólise. Qual é a diferença? A gente falou na eletroquímica que eu tenho reações que vão produzir energia e, às vezes, eu tenho reações que eu tenho que fornecer energia para acontecer a reação. Dependendo da situação, vai ser pilha, dependendo da situação, vai ser eletrólise. Então, a pilha e a eletrólise são dois sistemas da eletroquímica que envolvem reações de oxirredução. Vamos comentar mais à frente o que é. Mas apresentam diferenças fundamentais quanto à forma. Uma é espontânea, a outra não. Pilha é uma reação química que produz corrente elétrica. Então, a pilha é uma reação que vai gerar energia elétrica. Já a eletrólise eu preciso passar uma corrente elétrica para ocorrer uma reação. A pilha é um processo espontâneo. A eletrólise a gente tem que forçar para acontecer. Em outras palavras, você tem uma reação química e a corrente elétrica. Quando a reação química se converte em corrente elétrica, chamamos de pilha. Quando a corrente elétrica é a responsável pela ocorrência de uma reação química, chamamos de eletrólise. Certo? Professor, na prova? Na prova você pode escrever qualquer uma dessas partes aqui. Você pode fazer esse resuminho, o que é pilha, o que é eletrólise. Você pode apenas fazer esse esquema aqui, já representa tudo que foi dito aqui em cima. Ok? Faz o print e vamos para a nossa próxima questão. Pessoal, comentamos agora falando esse nome oxirredução. Então, o que é uma reação de oxirredução? Oxirredução é uma junção entre duas palavras, oxidação com redução. Antigamente era escrito separado, ox-redução, tá? Mas o que é isso? É uma reação, né? Ela também é chamada de uma reação redox, então às vezes você vai ver esse termo, redox, que é redução com oxidação. É um tipo de reação química que vai ter transferência de elétrons. Faz sentido porque está dentro da eletroquímica, então toda reação que ocorre transferência de elétrons é uma reação de oxirredução. Por quê? Quando tem a transferência de elétrons, sempre que na redução, uma substância vai sofrer o que nós chamamos de oxidação e a outra vai sofrer um processo de redução. Certo? Essas reações estão muito presentes no nosso dia a dia, seja numa pilha que a gente está usando, processos de combustão, respiração celular, corrosão de metais. Então, são reações extremamente importantes para o nosso cotidiano, ok? Faz um print e vamos para a nossa próxima questão. Então, falamos ali de uma reação de oxirredução. Falamos de oxidação e de redução, mas faltou definir o que é isso. Então, o que vem a ser oxidação e redução? A oxidação é quando na minha reação
a minha substância ela vai doar elétrons, ou seja, ela vai perder aquele elétron. Quando ela perde um elétron, lembra, o elétron tem carga negativa. Quando você perde algo negativo, você fica cada vez mais positivo. Então, na oxidação, ocorre perda de elétrons e aumenta a carga, que é o número de oxidação, ou NOx. Né? Lembra que a gente comentou? Coloquei lá para vocês, número de oxidação, a gente também chama de NOx. Já a redução é um processo que a substância vai receber elétrons. E quando você ganha algo negativo, sua carga diminui. É o processo contrário da oxidação. Então, toda reação de oxidação, alguém vai ganhar elétrons e alguém vai perder elétrons. Quem ganha elétrons sofre redução. Quem perde sofre oxidação. Então, oxidação é perder elétrons, o NOx aumenta. Na redução, ganha elétrons, o NOx diminui. Certinho? Você também, na hora que eu perguntar isso na prova, você pode escrever apenas esse esqueminha aqui de baixo. Certo? Próxima questão. E aí, lá falamos exemplos de reação de óxido-redução e citamos que a corrosão de metais também é um exemplo. Mas o que é corrosão? E como podemos fazer para evitar esta corrosão? A corrosão é um termo que nós usamos geralmente para nos referir à degradação, né, à destruição dos metais. Os metais, com o passar do tempo, eles vão sendo desgastados, corroídos, e esse nome, corrosão, quer representar isso. Toda corrosão envolve uma reação de oxirredução, que vai transformar esses metais em outros compostos, principalmente em óxidos, por conta da reação com o oxigênio do ar. Essa corrosão vai acabar acontecendo durante um tempo. Você pode demorar alguns anos, mas inevitavelmente o seu metal vai sofrer esse processo com o passar do tempo. Porém, há alguns fatores que podem acelerar esse processo. Maresia, né, que é na presença de sais, um ambiente salino, próximos das praias, ambientes ácidos, poluentes. Por que poluentes? Porque os óxidos poluentes, gás carbônico, dióxido de enxofre, vários desses óxidos são ácidos, então provocam chuva ácida, podendo acelerar processos de corrosão. Temperaturas elevadas também, que já vimos na lista passada de cinética, quando aumenta a temperatura, aumenta a velocidade das reações. E também são fatores que aumentam a condutividade da solução, favorecendo essas reações de redução e oxidação, certo? Mas como podemos evitar? Ela pode ser controlada utilizando pinturas ou revestimento. Então, quando você pinta, você quer proteger uma barra de ferro, você passa uma tinta, um verniz ali, esse material está servindo como uma capa. Então, o seu metal não está mais tão exposto a agentes que possam causar a corrosão. Uma outra forma é usar ligas metálicas, é utilizar alguns metais, principalmente ligas contendo zinco, magnésio, para proteger esse metal. Então você vai colocar ali alguns metais para proteção. E também podemos pensar em metal de sacrifício. O que é esse metal de sacrifício? Você quer proteger o ferro, então você vai colocar junto com o ferro um metal que é mais fraco que ele. Para esse metal sofrer a corrosão, vem o oxigênio. Ele tem o ferro para atacar, mas ele vai ter um outro metal ali que é mais fraco que o ferro. Então ele vai atacar primeiro esse metal mais fraco, protegendo assim o ferro, que é o que nós chamamos de metal de sacrifício, ou proteção catódica, né? Mas o metal de sacrifício fica mais fácil para a gente gravar, ok? Pessoal, essa questão aqui, eu gosto dela porque ela nos ajuda a revisar tudo do que foi dito até agora. Então, vamos completar aqui as lacunas. Na eletroquímica, que é o que a gente está estudando, estuda-se as transformações químicas que envolvem transferência de elétrons, classificados como reações de oxirredução.
Tudo que a gente falou agorinha, resumindo aqui em uma única questão. As reações químicas ocorrem de forma gerando... Então, ó, nas pilhas, as reações químicas ocorrem de forma espontânea. Gerando energia elétrica. Enquanto que na eletrólise, as reações são não espontâneas. E precisam ser forçadas por uma fonte externa de energia. O eletrodo que perde elétrons é o local onde ocorre oxidação. Vimos agorinha. Quem perde elétrons sofre oxidação. E quem sofre oxidação é chamado de anodo ou ânodo. Nas pilhas, o ânodo funciona como um polo negativo. Ânodo atrai ânion, que é carga negativa, pois perde elétrons. Quando perde elétrons, há perda de massa, fenômeno também conhecido como corrosão. Na eletrólise, o ânodo funciona como polo positivo. A eletrólise é um processo contrário da pilha, então troca o sinal, tá? Por estar ligado ao terminal positivo da fonte de energia. Já o eletrodo que ganha elétrons na pilha é o local onde ocorre redução, sendo chamado de cátodo. Nas pilhas, o cátodo é o polo positivo. Cátodo ele vai atrair cátions, pois ganha elétrons, há aumento de massa, processo chamado de deposição. Na eletrólise, o cátodo ou catodo funciona como polo negativo, é o contrário da pilha. Na pilha, o cátodo é o polo positivo, na eletrólise, ele é o polo negativo. Os íons se movimentam através da ponte salina, que é aquele esqueminha da pilha de Daniel que eu mostrei para vocês, que mantém o equilíbrio iônico. Faz os íons se movimentarem entre as soluções das duas semicélulas. Para evitar a corrosão de metais, utiliza-se o chamado metal de sacrifício, que é um metal que mais facilmente vai sofrer a oxidação, mais facilmente oxidado, né? Que é conectado ao metal que se deseja proteger. Assim, o metal se corrói no lugar do outro, preservando as estruturas metálicas como cascos de navios. Então, pessoal, essa questão aqui é uma questão excelente para estar na prova. Provavelmente estará, porque ela é o resumo de tudo que nós falamos até o momento. O resumo de tudo que a gente precisa para você entender sobre os conceitos básicos de pilha e eletrólise estão nesta única questão. Ok? Vamos para a nossa próxima questão. Pessoal, aqui agora a gente vai começar a ver na prática, né, em questões, toda essa parte teórica que a gente estava vendo até agora. Ó. A conversão de energia química em energia elétrica é um fenômeno que ocorre em uma célula galvânica, por exemplo, uma pilha. Quanto ao funcionamento de uma célula galvânica, ou seja, célula galvânica é onde ocorrem essas reações de óxido-redução, tá? Então a gente está falando de uma pilha. Quanto a uma célula galvânica, né, quando é eletrólise, a gente chama de célula eletrolítica, por conta da eletrólise. Na célula galvânica, ou seja, nas pilhas, é correto afirmar que a eletricidade é produzida a partir de uma reação química não espontânea. Errado, porque a pilha é uma reação espontânea.
Os elétrons fluem de um eletrodo ao outro pela ponte salina. Não é pela ponte salina. Lembra, os eletrodos estão conectados por um fio, e é por esse fio que há o caminho dos elétrons, né? Que o elétron sai de um eletrodo para o outro por meio deste fio que liga os dois eletrodos. A ponte salina é para os íons migrarem na solução. Letra C, ó. Na solução de uma célula galvânica, os ânions movem-se na direção do ânodo e os cátions na direção do cátodo. Correto. A reação de oxidação ocorre no cátodo. Não, é no ânodo, tá? Está ao contrário aqui. A força eletromotriz, que é a DDP da pilha, aquele resultado, aquele ΔI que eu mostrei para vocês, é determinada pela diferença algébrica entre o potencial padrão de oxidação do cátodo e o potencial padrão de oxidação do anodo. Não. Então, resposta correta, letra C. Salva aí e vamos para a nossa próxima questão. Pessoal, dando sequência aqui, ó, com relação a uma pilha eletroquímica, são feitas as seguintes afirmações. No cátodo, ocorre redução dos íons da solução. Sim, lembra? Coloquei para vocês assim, ó, oxidação. Quem sofre oxidação é chamado de anodo, para você lembrar. Vogal com vogal. Já quem sofre redução, que começa com uma consoante, é o cátodo, que também começa com uma consoante. Então, ó, a primeira aqui está correta. A passagem de elétrons no circuito externo é do cátodo para o anodo. Errada. Aqui é justamente o contrário. É do anodo para o cátodo. Ó, quem sofre oxidação joga elétron para quem sofre redução. 3. O anodo sofre redução de massa. Aí, pessoal, o anodo ele sofre oxidação, mas aqui não é sobre isso. Lembra? Quem sofre oxidação está sofrendo corrosão. Então, esta daqui está correta, porque o anodo vai ter perda de massa. O lado, ó, quem sofre oxidação, que é o anodo, o polo negativo da pilha, sofre corrosão. Corrosão é perder massa. Então, a resposta correta, 1 e 3. Próxima questão. Olha essa equação. O zinco com cobre, zinco com íon cobre, virando íon zinco com cobre sólido. Podemos afirmar que... Aí, pessoal, já falei para vocês para a gente observar as cargas. Quem não tem carga é zero. Então, observe. O zinco... Vamos observar o que está acontecendo com o zinco. A carga dele era 0, agora é mais 2, ou seja, ele sofreu oxidação, ele perdeu elétrons. Agora, quando você observa o cobre era 2 mais e caiu para 0. Então, o cobre está sofrendo redução. Quem sofre oxidação é o anodo. Quem sofre redução é o cátodo. Agora podemos ler as alternativas. O zinco metálico é o cátodo. Não, acabamos de ver que ele é o anodo. O íon cobre sofre oxidação. Acabamos de ver aqui que o cobre sofre redução. O zinco metálico sofre aumento de massa. Aí, ó, temos que lembrar, quem sofre oxidação diminui a massa, porque sofre corrosão. Então, o zinco metálico ele não sofre aumento da massa, ele sofre decaimento. O cobre é o agente redutor. Agente é quem causa redução.
Quem sofre oxidação é chamado de agente redutor, porque é ele que causa a redução do outro, tá? E quem sofre redução é chamado de agente oxidante. É tudo ao contrário. Então o cobre, ele é o agente oxidante e não redutor. Com isso temos que a resposta é a letra E. Os elétrons passam do zinco para o íon cobre. Então o zinco está doando elétron para o cobre, para ficar zinco 2+, o cobre ganha esses 2 elétrons e vira cobre metálico, certo? Próxima. Aqui, pessoal, uma questãozinha para a gente ver o funcionamento de um esquema de uma pilha, né? Tipo a pilha de Daniel, só que aqui é uma pilha envolvendo ferro e chumbo. Observando aqui, ó, você já repara uma coisa, ó. O ferro 0 virando ferro 2+. Mesma coisa da anterior, ó. O ferro está sofrendo oxidação. E o chumbo, ele está sofrendo redução. Então, olha só o que está acontecendo. Vou desenhar aqui. O ferro está sofrendo oxidação. Então, aqui, ó, o ferro está sofrendo oxidação. Se ele está sofrendo oxidação, é porque ele é o anodo. Já o chumbo está sofrendo redução. Quem sofre redução é o cátodo. E os elétrons vão sair do ferro para o chumbo. Tá? Quem sofre oxidação sofre corrosão. Ou seja, diminui a massa. Quem sofre redução ocorre a deposição, que é aumentar a massa. Aqui é o polo positivo, aqui é o polo negativo, certo? Então vamos avaliar agora. Os cátions devem migrar para o eletrodo de ferro. Não. Os cátions não vão migrar para o eletrodo de ferro. Por quê? Aqui, vou colocar aqui, na ponte salina, eu vou ter íons. Vou colocar um íon aqui, um X- e um Y+. O que vai acontecer? O ferro, aqui ó, o ferro perdeu elétrons, então aqui vai ficar com uma carga positiva. Aí, se aqui está com carga positiva, ele vai atrair íons de carga negativa. E aqui, o outro lado ganhou elétrons, vai ficar negativo, vai atrair íons de carga positiva. Então, os cátions, que são os íons positivos, eles vão para o eletrodo de chumbo e não de ferro. Ocorre deposição de chumbo metálico sobre o eletrodo de ferro. Não. O chumbo vai ter deposição no eletrodo de chumbo. Ocorre diminuição da massa do eletrodo de ferro. Verdadeiro. A gente acabou de ver aqui, ó, que o ferro vai sofrer corrosão. Com o passar do tempo, ó, o eletrodo de ferro vai ser corroído, ou seja, vai diminuir a massa. Os elétrons migram através da ponte salina do ferro para o chumbo. Os elétrons realmente vão do ferro para o chumbo, mas é através desse fio e não da ponte salina. Então, não é da ponte salina. O eletrodo de chumbo atua como anodo. Não é anodo, é cátodo. Então, resposta aqui, ó, letra C. Próxima questão. Pessoas que apresentam dentes com restaurações metálicas podem sentir um pequeno choque ao colocarem na boca pedaços de metal, como por exemplo o papel de alumínio de um chocolate. O alumínio, com meio ácido da boca, provoca transferência de elétrons para o metal da restauração, causando esse choque. Com base no fenômeno descrito, pode-se afirmar que o alumínio... Então, pessoal,
A gente falou que a gente colocou um papel de alumínio na boca. O papel de alumínio é o alumínio sólido. Se, ao entrar em contato com o ambiente ali, com o ácido que está na boca, ele vai sofrer um processo, então ele vai perder elétrons, né? Então, ó, o alumínio estava com carga 0, agora está com carga mais 3, porque o alumínio perde elétrons. Ou seja, este alumínio na sua boca vai sofrer oxidação. Então, ó, letra A. Com base no fenômeno descrito, pode-se afirmar que o alumínio sofre redução. Errado. Provoca a oxidação do metal de restauração. Não, ele provoca a redução. Ele que está sofrendo a redução. É o agente oxidante, pois sofre redução. Ele é o agente redutor, porque sofre oxidação. É o agente redutor, pois sofre redução. Aqui é o contrário. Sofre oxidação, funcionando como ânodo. Então, resposta correta aqui, ó, letra E, porque quem sofre oxidação, já falamos que é o anodo. Lembra? Vogal com vogal. Vogal, vogal. Próxima. Em uma pilha, um dos eletrodos é cobre imerso em uma solução de cobre. E o outro é chumbo imerso em uma solução de chumbo. Né? Chumbo 2+, o outro cobre 2+. E aqui estão as duas reações. Baseados nos potenciais de redução, então, ó, o problema já te disse que essas duas reações são de redução. Só que vimos lá na terceira questão sobre reações de óxido-redução. Em uma reação de óxido-redução, um vai sofrer oxidação e o outro vai sofrer redução. Como que a gente descobre quem vai sofrer o que aqui? Olhando os potenciais. O potencial de redução do cobre é maior que o potencial de redução do chumbo. Então, quem vai sofrer redução é o cobre. Quem vai sofrer oxidação vai ser o chumbo, porque ele perdeu ali na disputa do potencial. Então, a gente vem aqui e reescreve essas equações. Ó. A do cobre não precisa mexer, porque já é o que vai acontecer com ele. Potencial mantém, ó, mais 0,34 volts. E o do chumbo vai ser o contrário. O potencial do chumbo, vou ter que inverter, porque isso aqui é de redução, então a gente inverte. Fica o PB 2+, o PB mais, virando, né? Contrário aqui, setinha, PB 2+, mais 2 elétrons. E o potencial, troca o sinal, fica mais 0,13 volts. Quando você somar essas duas equações, nós vamos ter a nossa equação global da pilha, que é cobre 2+, mais chumbo, virando cobre, mais chumbo 2+. E o ΔE dessa pilha é a soma, vai dar 0,47 volts positivo. Para lembrar que uma pilha é espontânea. Então, pessoal, vamos avaliar tudo o que está acontecendo. Está escrito que o chumbo cede elétrons para o cobre. O chumbo cede elétrons para o cobre. Sim, o chumbo está sofrendo oxidação, então ele realmente está perdendo elétrons para o cobre. Então aqui a gente já tem a nossa resposta, tá? O eletrodo de chumbo é o nosso catodo. Não, quem cede elétrons é o anodo. O eletrodo de cobre funciona como anodo. O cobre está ganhando elétrons. Quem ganha elétrons? Catodo. A reação global da pilha é cobre mais Pb 2+, virando cobre 2+, mais Pb.
Não, a reação é justamente o contrário. A diferença potencial da pilha é de 0,21 volts. Não é 0,21, é 0,47. Então, resposta correta, letra A. Nossa próxima questão. Pessoal, outra questão idêntica. Você vai olhar os dois envolvidos e vai ver quem tem o maior potencial de redução. E a gente escreve aqui, ó, redução. Quem vai sofrer redução, quem vai sofrer oxidação, faz a equação global e avalia. Só que aqui tem um detalhezinho, tá? Pessoal, repara o seguinte. O ferro está com 2 elétrons e a prata só com 1 elétron. As quantidades de elétrons cedidas e recebidas têm que ser iguais. Então, o que a gente faz para prata ficar igual o ferro? A gente multiplica tudo por 2. Só que esse potencial não muda, tá? Quando a gente multiplicar uma equação por 2, o potencial não vai mudar. Quem vai sofrer a redução é a prata. Então, eu já vou escrever ela multiplicada por 2 aqui, tá? 2 prata mais 2 elétrons, virando 2Ag+. E o ferro, vou escrever ali ao contrário. Ferro, virando ferro 2+, mais 2 elétrons. Aqui o potencial mais 0,80. E aqui o potencial mais 0,44 volts. Quando você somar, vai cortar aqui, ó, elétron por elétron, e a gente vai ter que a nossa pilha é 2Ag+, mais ferro, virando 2Ag, mais ferro 2+. O ΔE é a soma, que vai dar mais 1,24 volts. Então, pessoal, as semi-reações potencial padrão de redução são representadas abaixo. Essa reação é espontânea. Lembra, ó, deu um valor aqui, ó, positivo. Se é positivo, quer dizer que ela é espontânea. Ela é espontânea com ΔE 1,24. Então, a resposta correta, letra D aqui. Próxima questão. Olha só, pessoal, uma questãozinha que veio do Enem, tá? Caiu no Enem alguns anos atrás, ó. Boato de que os lacres das latas de alumínio teriam um alto valor comercial levou muitas pessoas a juntarem esse material na expectativa de ganhar dinheiro com sua venda. As empresas fabricantes de alumínio esclarecem que isso não passa de uma lenda urbana, pois ao retirar o anel da lata, dificulta-se a reciclagem do alumínio. Como a liga do qual é feito o anel contém alto teor de magnésio, se ele não estiver junto com a lata, fica mais fácil ocorrer a oxidação do alumínio no forno. A tabela apresenta as semi-reações e os valores de potencial padrão de alguns metais. Pessoal, só para contextualizar, a nossa latinha de alumínio, quando ela vai para o processo de reciclagem, vai ser derretido esse alumínio. Aquele lacre, que é de um outro metal, não é de alumínio, aquele metal está ali para, no processo lá que vai em altas temperaturas, o magnésio sofrer a corrosão no lugar do alumínio, para o alumínio ficar preservado. Se você tira o lacre, aquele anel, na hora que levar no forno, o alumínio que vai sofrer a corrosão. Você tirou o metal de sacrifício, certo? Com base no texto e na tabela, que metais poderiam entrar na composição do anel das latas com a mesma função do magnésio, ou seja, proteger o alumínio da oxidação e não deixar diminuir o rendimento da sua reciclagem. Então, pessoal, vamos aqui agora olhar para a tabela, para a gente entender o que está acontecendo. Olha aqui o alumínio. O potencial do alumínio reduzir é menos 166.
Já o do magnésio é menos 236. Ou seja, tá vendo que o magnésio ele tem menos vontade de reduzir do que o alumínio? Então, quando tem esses dois aqui, o alumínio vai reduzir e o magnésio vai oxidar. Por isso que o magnésio foi escolhido, porque ele, na presença do alumínio, ele é mais fraco. Se eu quiser trocar o magnésio, não vou usar mais o magnésio, eu vou usar outro elemento. Eu vou ter que escolher um elemento que seja mais fraco que o alumínio, que só pode ser quem está acima do alumínio. Então a minha resposta tem que ter um desses dois aqui. Qualquer elemento que eu escolher abaixo do alumínio, qualquer elemento que eu pegar abaixo do alumínio, esse elemento vai sofrer redução e o alumínio que vai sofrer a oxidação. E eu quero que o alumínio sofra redução, certo? Então, ó, letra A, somente o lítio. Não é somente o lítio, porque a gente viu que tem duas possibilidades. Somente o cobre não pode, o cobre reduz. Somente o potássio é o K, né? Então, não é somente o potássio. É o lítio e o potássio, então vou botar aqui o somente. Somente o cobre e o zinco, não. Então, a resposta correta aqui, ó, letra E, somente o lítio e potássio, pois seus potenciais de redução são menores que o do alumínio. Sim, lembra, quanto mais próximo de zero, quando você tem números negativos, o que está mais próximo de zero é o maior. Ok? Próxima questão. Outra questãozinha de Enem. A ferrugem apresentada pelos automóveis na nossa cidade é um processo denominado corrosão. Só para contextualizar, desde 2011, todos os anos tivemos pelo menos uma questão de eletroquímica no Enem. Então é aquele pode ir para a prova ano que vem, sabendo que vai cair uma questão envolvendo pilha ou eletrólise, tá? Ou reação de óxido-redução. Na presença de ar seco, ausência de umidade, o automóvel praticamente não enferruja. Numa cidade praiana, como o Rio de Janeiro, torna-se necessária a adoção de medidas que minimizem a corrosão. Uma delas é a galvanização, que significa revestir o ferro presente no automóvel com um metal redutor mais forte do que ele. Assim, a opção que apresenta o metal redutor que permite a galvanização do ferro é... Pessoal, a chave dessa questão é nessa parte aqui, ó. Eu quero um metal redutor. Com um metal redutor mais forte do que ele. Ou seja, eu vou olhar o potencial de redução aqui, ó, do ferro e vou avaliar. O ferro tem que ser o mais redutor. Eu tenho que escolher alguém que é mais fraco que o ferro. Quando eu olho aqui, olha quando eu olho o cádmio. O potencial de redução do cádmio é maior que o do ferro. Ou seja, quando eu tiver isso aqui, se eu colocar o cádmio vai continuar forte, né, reduzindo, e o ferro que vai oxidar. Então não pode ser o cádmio. Eu tenho que achar um elemento em que este potencial dele seja menor, mais negativo que o do ferro. O cobalto também não pode, o cobre também não vai dar, o níquel também não vai dar. Aqui a gente acha o nosso elemento, que vai ser o zinco. Porque quando eu colocar o zinco para proteger, o zinco que é mais fraco, o zinco que vai sofrer oxidação e vai proteger o ferro, que é o nosso objetivo. Certo? Próxima questão. Pessoal, olha só, uma outra questão, também estilo Enem, está falando sobre o uso, né, de utensílios do uso cotidiano que contém ferro em sua composição. E fala, né, que o ferro, né, ele vai sofrer a corrosão, o processo eletroquímico, e no caso do ferro ocorre a precipitação do óxido de ferro, que é a que a gente vê na forma de ferrugem. Marrom pouco solúvel, conhecido como ferrugem. Esse processo, de maneira geral, é representado por essa equação aqui, ó. Eu tenho o ferro em contato com o oxigênio do ar e umidade, que é a água. Isso daqui que favorecem a formação da ferrugem. Então a gente tem que avaliar as alternativas
e ver qual vai ser a melhor forma para evitar essa corrosão. Renovar sua superfície polindo-a semanalmente? Não. Por quê? Quando você está polindo, você não está evitando o processo de acontecer. Então vai sofrer a ferrugem, você vai polir, vai jogar a ferrugem fora. Só que cada vez que você faz isso, você está jogando ferro fora. Então você não está evitando o processo. Evitar o contato do utensílio com calor, isolando-o termicamente? Não. O calor não vai ser um fator aqui para a ferrugem. Como vimos aqui na questão, o que é fator para a ferrugem é a presença de oxigênio e umidade. Então, evitar contato com calor não vai evitar a ferrugem. Impermeabilizar a superfície, isolando-a do seu contato com ar úmido. Boa. Impermeabilizar, você está colocando um revestimento ali para evitar o contato direto com ar úmido. Pode funcionar, é uma boa. Esterilizar frequentemente os utensílios, impedindo a proliferação de bactérias. Nada a ver. A corrosão não tem a ver com bactéria. Tem a ver com contato com ar e umidade. Guardar os utensílios em embalagens, isolando-os de contato com... Então, pessoal, essa daqui poderia ser uma boa alternativa se a questão garantisse que essa embalagem vai estar totalmente fechada, a gente fala hermeticamente fechada e seca. Aí eu evitaria que tivesse contato com ar e com a umidade. Como só fala que vou colocar numa embalagem, não é garantia que vai evitar, porque se a embalagem tiver alguma folga, vai passar o ar ali, vai ter corrosão. Se ela não estiver seca, vai ter a corrosão. A melhor resposta, letra C. Vamos para a nossa última questão. Pessoal, essa última questão do Enem, aí eu fiz uma adaptação nela, mas é a mesma questão, só diminuir os textos, tá? Para caber aqui. As biocélulas de combustíveis produzem eletricidade a partir de reações de oxi-redução mediadas por micro-organismos. Em um sistema que utiliza acetato como substrato, ocorrem essas seguintes semi-reações de redução. Então foi dado para você essas duas reações de redução. Então você já sabe que você vai ter que olhar e descobrir quem vai sofrer redução e quem vai sofrer oxidação. Só olhar o potencial. Quem tem maior potencial que vai sofrer redução. Então quem vai sofrer redução é o O2. Antes disso, temos que só falar uma coisinha. Pessoal, repara, aqui eu tenho 4 elétrons, aqui em cima tem 8, tem que ser igual. Então já vou multiplicar essa equação de baixo por 2, tá? Então, 2O2 mais 8H+, mais 8 elétrons, virando 4 água. Que essa potencial dela não vai mudar, que é mais 0,80 volts. E a de cima a gente vai escrever ao contrário. CH3, COO-, mais 2 águas, virando O2, desculpa, CO2, 2CO2, mais 7H+, mais 8 elétrons. E o potencial dela, a gente vai trocar o sinal, mais 0,3 volts. Quando você somar essa equação, você vai cortar os elétrons. E vai, ó, aqui eu vou cortar esse 8 aqui, ó, com esse 7. Vai sobrar 1H+. Aqui, ó, 2 águas com essas águas aqui, que tinha 4, sobra 2. Ficando assim a sua equação. 2O2 mais CH3 COO-, virando, aqui só sobrou 2 águas, mais 2CO2, mais, faltou aqui, ó, sobrou um H+ aqui antes, tá? Mais um H+, isso daí. E o ΔE da nossa pilha, mais 1,1 volts.
Aí, pessoal, olha o que a questão fazia. Você tinha que fazer isso e ainda falar: nessas condições, qual é o número mínimo de biocélulas de acetato ligadas em série necessário para se obter uma diferença de potencial de 4,4 volts? Ou seja, cada biocélula dessa gera 1,1 volts. Só que eu quero 4,4 volts. Basta eu ter quantas biocélulas? Então, você pode fazer uma biocélula está para 1,1 volts. Quantas está para 4,4? Quando você fizer essa continha, você vai achar que X vai dar 4 biocélulas. Então, resposta aqui, letra B de bola. Certo? Essa também é uma questão do Enem 2016. Então, pessoal, para você que chegou aqui, nossa última lista, espero que tenha entendido, tenha compreendido. Qualquer dúvida, não deixe de perguntar. Agradeço por vocês, desejo bons estudos e que você faça uma boa prova. Até mais!